Nós somos a OMA, um escritório de arte, arquitetura, design e produto de Curitiba. E hoje a gente vai ensinar você a fazer esse painel maravilhoso para deixar o seu espaço muito mais personalizado. Sempre que a gente vai começar a fazer um painel desse, é importante sempre começar pelo desenho, pelo croquis. Óbvio que essa ideia, ela parte muito do que você espera. Pode ser mais fluida, você pode pegar algumas referências, você pode pegar coisas da internet, você pode se inspirar no nosso próprio painel ou até em alguns dos desenhos que a gente não aprovou, porque a gente sempre faz, em média, 3 a 4 opções. Para esse tutorial aqui, a gente fez 3 opções e juntos escolhemos o que a gente mais gostou. Eu acho que essa parte é muito importante pra gente, que a gente trabalha com cores, porque é a parte que você se expressa. Então aqui a gente trouxe 2 tons, que é o som de amarelo, que é muito quente, e os sons de rosa e vermelho, que são cores mais românticas e suaves. Então essa mistura do vibrante com o quente pode dar essa explosão de cores. Para começar o nosso painel, primeiramente você precisa de uma fita isolante para você delimitar as partes que você vai pintar e uma lona para não respingar as tintas. Exatamente. E quando você for desenhar na parede, você vai usar um material muito simples, lápis. Você vai desenhar a mão livre no lápis, ou se você quiser usar também moldes para deixar essa curva mais arredondada, se você quiser usar alguma coisa que vai deixar você fazer uma linha mais reta, mas nesse exemplo a gente usou a mão livre mesmo. E na pintura a gente vai utilizar então um rolo anti-respingo, é muito importante essa parte, porque senão acaba saindo tinta pra todo lado. Literalmente, vai sujar sua roupa, então é muito importante esse anti-respingo. O pincel, que é pra você dar os acabamentos finais, então é muito importante pra você, se você quiser fazer algo menor, por exemplo, igual aqui a gente vai fazer umas bolinhas menores, então é sempre legal ter esse pincel que ele molda mais fácil. Na hora de escolher a tinta, é muito importante você escolher a tinta ideal para o acabamento na parede. Como é uma pintura à mão livre, aqui nós usamos acrílica fosca. Você poderia usar um acabamento brilhoso, mas é muito legal quando você usa o fosco, que ele disfarça algumas imperfeições, enquanto o brilhoso, ele vai deixar muito mais aparente. Aqui a gente tá falando de uma coisa feita em casa, então é melhor você ir no que é mais fácil de usar. Uma dica muito importante, antes de vocês passarem tinta na parede, é vocês diluírem ela. Geralmente, quando você compra a tinta à base de água, ela já vem pronta. Mas se você usar uma tinta mais grossinha, aquela um pouco mais densa, é sempre bom você despejar um pouquinho de água e misturar com uma madeira ou alguma coisa e despejar antes na bandeja de passar na parede, porque senão fica com um aspecto muito grosseiro. Esse desenho que a gente vai fazer, existem várias formas e vários espaços. É importante a gente sempre começar a pintar pelo maior espaço, porque a gente vai usar o rolo maior. Então quando você pega o rolo maior, você vai começar pelo centro do maior. Aqui a gente pintou primeiro o amarelo e o rosa. E após isso, de ter passado o rolo, você vai fazer o acabamento em todas essas partes, que é da mesma tinta. E é muito importante você deixar depois isso secando. E você pode ir para a parte menor. Então, nessa outra parte menor, você pode começar com o rolo. E depois, se a outra parte estiver já secado, você pode começar a fazer o acabamento desse também. Mas a ordem sempre é o rolo, acabamento. Aí espera secar. Aí a segunda demão é rolo e acabamento de novo. É importante ressaltar que a primeira demão serve para criar uma base para sua tinta. Então você vai pintar e vai ficar uma coisa completamente desfocada, como a Paloma falou. E depois, conforme você vai pintando de novo, vai criando uma superfície mais homogênea. Nessa parede aqui de trás, nós usamos 3 demãos. Uma outra coisa legal de lembrar é que é sempre bom você, terminar de passar a primeira demão, a segunda demão e já fazer os acabamentos para ficar com a mesma tonalidade e a mesma cor. Se você não começa o acabamento enquanto você está fazendo as demãos ao mesmo tempo, a gente vai ter um centro de uma cor e as bordas de outra cor. Então é muito importante você fazer tudo junto. Se liga, hein? Tenha paciência, no final você vai conseguir. É muito legal lembrar vocês também que você não pode esperar secar completamente a tinta para tirar a fita, porque senão ela craquela. Então depois que você terminou a última demão, espera dar uma secagemzinha rápida e você já pode retirar. Não vai deixar uma semana, porque senão você vai arrancar a tinta junto. E o mais importante mesmo disso tudo é você ter muita paciência na hora de for rabiscar, na hora de for escolher as cores e principalmente se divertir muito. Chama um amigo, chama um namorado, chama alguém da família pra pintar com você, porque o resultado final faz parte disso também. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você quiser saber um pouco mais sobre cores, formas, como usar as cores de uma forma mais afetuosa dentro do seu espaço, não perca o nosso curso na Doméstica.
E vem com a gente aprender e ser o nosso aluno. Tchau!